Boa noite a todos. Hoje, quinta-feira, 18 de janeiro, começa agora o Pecuária BR. Seja bem-vindo. Bom, e a gente começa falando, na escalada aqui do Pecuária BR, a importância do uso da genômica na avaliação e no melhoramento genético em bovinos. Esse assunto vai ser abordado durante o programa no quadro Tecnologia e Produção. E o mercado do boi gordo segue com preços estáveis para a arroba nesta quinta-feira. A oferta de gado gordo ainda continua restrita e o consumo de carne continua também lento nessa segunda quinzena de janeiro. E o rebanho bovino de Mato Grosso do Sul cresce, superando em 2017 21 milhões e 800 mil cabeças. Tudo isso e muito mais agora no Pecuária BR, que está começando. E a gente começa o Pecuária BR de hoje falando sobre tecnologia de precisão. Você sabe a importância do uso da genômica no melhoramento e na avaliação genética dos seus bovinos? É o assunto de hoje do quadro Tecnologia e Produção. A avaliação genômica consiste em incorporar o conhecimento do DNA nas avaliações genéticas. No caso de animais de corte, além das informações já utilizadas, como avaliações de genealogia, pedigree, fenótipos, que são as medidas coletadas nas fazendas, como peso e medidas de carcaça, agora é trazido também as avaliações contidas no DNA do animal, combinando com outras fontes de informações, utilizando uma metodologia de estatística nova, que gera uma DEP, conhecida como estimativa do valor genético de um animal. Tudo isso vem sendo trabalhado pelo programa GenePlus Embrapa. O que vai trazer maior impacto, num primeiro momento, é a gente conhecer melhor a relação de parentesco entre os animais que estão numa avaliação, né? Porque hoje a gente trabalha com médias, com expectativas de semelhança genética entre os animais, ou seja, qual é a semelhança genética entre um pai e um filho? A gente faz um valor médio, né? Com a genômica a gente vai conhecer de fato qual é essa semelhança, né? Isso tem importância principalmente, por exemplo, entre irmãos completos. A gente sabe que tem irmãos que são mais parecidos com outros. Hoje, com os métodos tradicionais, a gente assume que o parentesco é igual entre diversos irmãos completos. Com a genômica eu posso ver, olha, esses dois irmãos são mais parecidos, esses aqui nem tanto, e aí esse tipo de informação me permite avaliações mais corretas. Há ainda a possibilidade de corrigir o pedigree. Com tantas informações, as coletas de dados nas propriedades perdem a importância com a genômica, de acordo com o pesquisador, de forma alguma. Hoje o mundo todo tem clareza disso, é que o fenótipo, né, que essas medidas coletadas nas fazendas são muito importantes, né? Até costuma-se dizer que o genótipo é prata e o fenótipo é ouro, né? Essas informações do DNA só de fato irão contribuir para uma avaliação genética mais acurada, mais precisa, se eu tiver fenótipos sendo coletados, né, nas fazendas em quantidade e em qualidade. Nos animais jovens, aqueles que não tiveram filhos ainda, a genômica auxilia o aumento da acurácia, contribuindo com a confiança do produtor em utilizar os animais, reduzindo o intervalo de gerações. Os resultados têm mostrado que a genômica é um caminho para o criador utilizar na seleção dos animais. Com a genômica, com os marcadores que a gente usa, que pode ser até um SNP, né? Ela me diz quanto que é a real semelhança que existe entre os indivíduos, ou a semelhança mais aproximada para cada característica que eu estou trabalhando, né? Então, com isso, eu tenho uma certeza maior, ou a minha estimativa está mais próximo da verdade.
À frente dos trabalhos envolvendo a genômica, o pesquisador destaca que a intenção é disponibilizar o mais rápido possível os resultados dos trabalhos no sumário do programa GenePlus. Nós estamos buscando painéis do nosso, significativo do nosso rebanho, no rebanho assistido pelo GenePlus, mas que é uma amostra significativa e bem real do que é o Nelore brasileiro. Nós temos animais mocho, animais de chifre e animais de todas as linhagens do Nelore brasileiro envolvido nessa população de treinamento. Kaile Rodrigues para o SBA. As chuvas irregulares sobre o Rio Grande do Sul deixaram a umidade do solo mais baixa, principalmente no extremo sul do estado. Vamos saber se essa situação muda nos próximos dias na previsão do tempo para o centro-sul do país com Graziela Gonçalves. A formação de novos sistemas de baixa pressão próxima à região sul do país acabou trazendo chuvas mais significativas, principalmente sobre o estado de Santa Catarina e também Paraná. Por isso que o solo segue muito umedecido por lá. Já o estado gaúcho recebeu chuvas um pouco mais mal distribuídas e isso não favoreceu tanto o desenvolvimento das pastagens, pois a umidade do solo, principalmente no centro-sul, está em torno apenas dos 40%. Agora, nas demais áreas do centro-sul do país, vemos ainda que a umidade do solo está bem elevada, o que favoreceu o desenvolvimento das pastagens. Agora, ao longo dos próximos dias, a chuva volta a ganhar intensidade, principalmente entre Paraná, São Paulo e também sul de Minas Gerais. Por lá, o acumulado pode chegar até os 50 milímetros. Já no estado gaúcho, a chuva ainda segue um pouco mais mal distribuída e o acumulado mal deve passar até dos 15 milímetros. Agora, para o próximo período, que vai até o dia 28 de janeiro, a formação de um novo canal de umidade que se estende até o Rio de Janeiro, também Espírito Santo, vem trazendo chuvas principalmente sobre essa região, favorecendo as instabilidades sobre o estado mineiro, onde o acumulado pode chegar até os 70 milímetros. Isso também a gente pode ver entre Rio de Janeiro e Espírito Santo e vemos que grande parte do centro-sul também ainda deve receber chuva, mas o acumulado não será tão elevado. Agora, a expectativa para o final do mês e início do próximo, até o dia 2 de fevereiro, é que esse canal de umidade continue ganhando intensidade sobre essa região e o estado de São Paulo ainda continue recebendo bons volumes acumulados. Agora, a região sul do país ainda segue com chuva mais mal distribuída, principalmente no estado do Rio Grande do Sul, onde o acumulado mal deve passar dos 15 milímetros. Acreditar na produção de carne bovina como atividade econômica rentável no estado de São Paulo não é uma tarefa fácil, mas esse foi o objetivo do empresário do ramo de cosméticos Luiz Celso Rodrigues, que ingressou na atividade há 10 anos. Nesta uma década de trabalho, a tecnologia sempre esteve presente na vida do pecuarista. Em uma área de 7 alqueires, no município de Fernão, a 61 quilômetros de Marília, o produtor atua exclusivamente no sistema de engorda, por meio de um confinamento que atualmente comporta 200 cabeças, mas com previsão de chegar a 500 animais confinados. E a ideia era comprar uma fazenda grande no Mato Grosso, e eu falei assim, eu não quero ir para o Mato Grosso, eu quero ficar aqui dentro do estado de São Paulo e mostrar que numa propriedade pequena há condições de produzir animais de alta performance, entendeu? De carne e com custo-benefício muito bom. Eu achava que, por exemplo, mesmo com as terras mais caras, o valor agregado maior, eu acredito que você também dá para fazer alguma coisa diferente aqui, é o que a gente está fazendo. Nós estamos fazendo uma carne de alta qualidade. Nós trabalhamos aqui com a raça Angus, né? Tanto a Black como a Red, entendeu? E tipo assim, a gente traz do Rio Grande do Sul, né? Os animais desmamados, eles chegam aqui, ficam 220 dias no confinamento e já estão prontos para o abate.
A gramínea do sítio São Vicente é tratada como cultura e está presente em toda a área da propriedade, para servir os animais do confinamento. Os 7 hectares são irrigados para que não haja oscilação no fornecimento deste alimento. E a mecanização da colheita do pasto é outro ponto alto do sistema produtivo de Luiz Celso. E nós estamos fazendo a produção aqui no mais, assim, pendendo para o natural. Estamos produzindo a grama, estamos praticamente jogando a natureza mais próxima do animal. Então hoje a gente tem aqui o campo de feno aqui, que é cortado e servido para eles rapidamente. Eles chegam aqui na faixa de 160 quilos a 200 quilos. Eles já saíram tudo com 400 quilos nesse período de 220 dias. Então são animais todos numa faixa aí de 15 a 18 meses. O consumo dele diário, ele gira em torno aí de 8 a 9 quilos de grama dia. Nosso hoje custo dele diário gira em torno de R$ 3,48 dia. Com isso para nós é perfeito, porque nós tivemos aí o último lote agora que nós abatemos, deu 1,2 kg dia de ganho de peso. O dólar, nesta quinta-feira, tem nova queda e volta ao patamar de R$ 3,20. Vamos até a Bolsa de São Paulo com a Sara. Sara, o que influenciou aí essa baixa para a moeda americana hoje? Boa noite para você. Boa noite, Renata. Boa noite a todos. Pois é, mais uma vez a moeda norte-americana não conseguiu segurar o movimento de alta. O que acabou impactando bastante nisso foi o aumento da economia chinesa, que teve um acréscimo de quase 7% em 2017. Os dados foram divulgados hoje e isso acaba valorizando as moedas de países emergentes ligados às commodities. Não somente frente ao real, hoje o dólar teve queda também frente aos pesos chileno, mexicano e também a moeda sul-africana. Isso mostra, então, esse fortalecimento das moedas de países emergentes ligados às commodities. E o mesmo acontece com o real, que tem valorização aí, então, frente à moeda norte-americana. Hoje, a queda do dólar é de 0,21% e a moeda norte-americana termina o dia em R$ 3,21. Em 13 pregões no mês de janeiro, essa é a 9ª queda para o dólar, que acumula aí uma desvalorização acima de 3% no mês de janeiro e também no ano de 2018. O dólar, portanto, mais uma vez em queda nesta quinta-feira. Renata, é com você. Obrigada, Sara, pelas informações. Daqui a pouco você volta com preços dos insumos para a produção de carne e também de leite. E na volta do intervalo comercial, a gente vai falar sobre a pecuária bovina em Mato Grosso do Sul. Nós já voltamos. De volta agora com o quadro Touros do Dia, uma oportunidade para você, produtor, adquirir sêmen de reprodutores das baterias de gado de corte e também de leite da Semex Brasil, empresa parceira do SBA. Adriana Edival, é com você. Olá, amigos que estão acompanhando a nossa programação, sejam bem-vindos a mais uma edição do Touros do Dia. Nesta participação eu vou falar de 2 reprodutores voltados para a produção de leite. Você que é produtor leiteiro em todo o Brasil, fique atento, caneta e papel na mão e tome nota e mantenha contato conosco através do telefone que vai aparecer no seu vídeo e também através dos nossos representantes que estão aí na sua região próximo de você. Eu vou começar falando do Brilhante. O touro já vai aparecer na tela, tá aí. Brilhante, um touro extraordinário
extraordinário ele é de propriedade do senhor Antônio Gilberto de Castro e também David Rezende Cortez e Leandro Borges Vale. Esse é o touro que eu vou apresentando para os amigos. Ele é simplesmente um filho do Aristeu Billy. E esse touro, numa vaca, a mãe é a Sol, uma Girolando lá do Riacho, né? Do Girolando Riacho, e ela que tem uma produção leiteira aí acima de 16 mil quilos, uma lactação ajustada. Esse touro nós estamos trabalhando com ele a R$25 a dose, um pacote com 50 doses. Olha a qualidade de quadrante de garupa que esse touro expressa, um touro muito expressivo. Esse é o Brilhante, né, que está na tela que nós estamos apresentando, e esse touro está participando da prova de pré-seleção do PMGG. O que é PMGG 2018? Programa de Melhoramento Genético do Girolando. Esse touro que aparece na tela está participando desse programa. Um touro muito jovem, entrou na bateria de reprodutores da Semex com aptidão para o leite há apenas alguns meses, 5 meses para ser mais preciso, né? Foi escolhido em função do seu excepcional pedigree, um touro extraordinário que nós estaremos trabalhando e colocando à disposição do mercado através desta promoção que nós propomos aqui pela televisão dentro do quadro Touros do Dia. O telefone para você manter contato conosco é o 47991 95 32 97, pacote com 50 doses, R$25 a dose é o preço promocional e você é o nosso convidado para estar mantendo contato conosco, fazendo seus investimentos e acessando através do telefone e através do nosso site também. Vamos mudar o touro, vamos continuar com uma bateria de touros voltados para o leite. E vamos colocar mais um reprodutor na tela, pode mostrar para os amigos de todo o Brasil. Nós vamos mostrando o Fantástico, ele já vai aparecendo na tela. Esse touro, o Fantástico Meridia, que é conhecido como Meridia, né? Filho do Meridia, e na Fantasia, que é teatro, uma fêmea com uma lactação ajustada aí superior a 7 mil quilos. O telefone continua o mesmo, nós vamos trabalhar com ele também a R$25 o pacote com 50 doses. O telefone é o 47991 95 32 97. Um touro extraordinário, ele é de propriedade do senhor Hildo Ferreira, um touro geração 2014, ele vai a Meridia na Fantástica Teatro de Muquem, que é uma vaca 1/4, uma lactação, como eu já disse, aparece na tela, superior a 7 mil quilos, né? Então, realmente um touro diferenciado que nós vamos apresentar, aliás, todos os touros. O Fantástico Meridia, que é um touro 5/8, está participando do teste de progênie através do PMGG também, né? Que é o que eu disse, esse programa de melhoramento do Girolando. Outro detalhe interessante que eu quero chamar a atenção dos amigos: esse touro é filho de uma mãe fantástica, que é a Fantasia Teatro. A mãe desse touro, uma vaca 1/4, é filha do Teatro e foi adquirida na liquidação do criatório Muquem, já com uma grande expectativa como grande doadora. O seu primeiro acasalamento foi com o Meridia, né? Gerando, então, um touro extraordinário, esse touro que está na tela. Um touro que traz correção de úberes, bom de estrutura, aprumos, pernas, muito corrigido, um quadrante de garupa muito interessante, lembrando essa garupa, lembrando a garupa do holandês, né? Então, realmente, um touro 5/8 que vai implementar o seu plantel e vai fazer toda a diferença. Vale a pena você, meu amigo, fazer os seus investimentos. R$25 a dose, lembrando que nós estamos montando o pacote com 50 doses e você consegue adquirir através do telefone 47991 95 32 97 ou através de um representante da Semex próximo de você. Assim nós encerramos mais uma edição do Touros do Dia, lembrando que nós voltaremos dentro da programação com mais propostas de investimento para você, amigo de todo o Brasil. Até a próxima! Obrigada, Adriano. E as chuvas voltam a perder força no centro-norte do país já nos próximos dias. Vamos saber mais detalhes na previsão do tempo com Graziela Gonçalves. Na região norte do país, a umidade da Amazônia continua se espalhando por conta da formação de canais de umidade. É por isso que grande parte dos estados ainda vem recebendo mais chuva. Só que na região nordeste, a atuação de um vórtice ciclônico que faz com que os ventos lá em altitude girem de maneira horária e na sua borda acaba então trazendo mais instabilidades. E é por isso então que a umidade do solo melhorou aqui sobre toda essa região do Mato Piba. Agora, nas áreas onde o centro
centro desse vórtice atua, que é principalmente por aqui, isso acaba inibindo a formação de instabilidades e, consequentemente, a umidade do solo por lá está mais baixa, o que vem desfavorecendo bastante o desenvolvimento das pastagens. Agora, ao longo dos próximos dias, até volta a chover aqui sobre essa região, mas infelizmente o centro do vórtice segue mais próximo da área central do estado da Bahia, por isso que o tempo volta a ficar mais seco e ensolarado. Agora, a chuva deve ganhar intensidade aqui entre Maranhão e Piauí, acumulados em torno dos 70 milímetros, e o mesmo também para o estado do Pará e estado do Amazonas. Volta a chover também de maneira um pouco mais frequente sobre o extremo norte do estado do Mato Grosso. Agora, para o próximo período, que vai até o dia 28 de janeiro, o canal de umidade ainda volta a se formar até a região sudeste e acaba desfavorecendo um pouco mais as chuvas sobre a região nordeste. Apesar de vermos bons acumulados, em torno até de 30 milímetros, essa chuva segue mais mal distribuída. E o mês ainda deve terminar com instabilidades atuando nesse canal de umidade. Até pelo menos o dia 2 de fevereiro, as chuvas ainda seguem mais frequentes aqui sobre essa região, o que acaba então desfavorecendo um pouco mais a região nordeste. Bom, a gente vai para um breve intervalo comercial e na volta as informações sobre a pecuária bovina de Mato Grosso do Sul e os preços dos insumos, do milho e da soja, direto da Bolsa de São Paulo por Sara Kirchhoff. Nós já voltamos. Pecuária BR de volta e o rebanho bovino de Mato Grosso do Sul, que em 2016 era de pouco mais de 21 milhões e 200 mil cabeças, aumentou quase 3%, 2,81%, fechando em 2017 em 21 milhões e 800 mil cabeças. E para falar sobre esse assunto e outros, como vacinação, programa Precoce MS, eu estou aqui com o Superintendente Estadual do Meio Ambiente, Ciência e Tecnologia, Produção e Agricultura Familiar da Semagro, Rogério Beretta. Boa noite, Rogério. Boa noite. Primeiramente, obrigada pela presença aqui no Pecuária BR. Eu que agradeço a oportunidade de vir aqui falar um pouco sobre o nosso estado. Bom, vamos falar então sobre essa evolução na pecuária bovina, né, aqui em Mato Grosso do Sul. A que se deve essa evolução, esse aumento do rebanho no estado? Bom, Mato Grosso do Sul tradicionalmente tem um rebanho em torno de 21 milhões de cabeças, né? Um rebanho que a gente já vem aí nos últimos 3, 4 anos mantendo nessa faixa. É um rebanho que oscila durante o ano em aproximadamente 2 milhões de cabeças, né? A gente considera que no mês de fevereiro, março, a gente tem o pico do nascimento, já terminado o nascimento de bezerro, e daí volta a ter nascimento de bezerro somente no mês de agosto, setembro, né, com o pico da aparição novembro e dezembro. Mas quando a gente compara dados como esses, né, que são dados de final de ano, de encerramento de ano, a gente pode ter um pouquinho de variação baseado numa antecipação de nascimento, mas nos deixa felizes de ver que realmente existiu um crescimento, mesmo que pequeno, mas o rebanho do Mato Grosso do Sul se manteve, cresceu um pouco. Então, esse é um dado importante diante de um ano tão conturbado como foi para a pecuária, né? 2017 foi um ano conturbado, um ano com problemas de comercialização, com problemas aí diversos na pecuária, né? Então, a gente fica satisfeito de saber que, ao mesmo tempo, o Estado conseguiu ter um crescimento, mesmo que tímido, no rebanho do Mato Grosso do Sul. Evoluímos em tecnologia, infraestrutura, logística, onde mais evoluímos? Olha, a pecuária do Mato Grosso do Sul tem evoluído sistematicamente em tecnologia. É uma pecuária que a gente vê índices muito satisfatórios e, principalmente, a gente tem evoluído muito em sustentabilidade. Quer dizer, a produção do Mato Grosso do Sul é uma produção que vem crescendo com índices de sustentabilidade muito bons, né? A gente tem aí diversas ações que foram registradas no CAR do Mato Grosso do Sul que comprovam os índices muito acima do mínimo exigido pela lei em conservação ambiental, em atendimento à legislação trabalhista, quer dizer, naqueles 3 pilares da sustentabilidade que são produção, meio ambiente e a parte do atendimento das obrigações sociais, Mato Grosso do Sul vai muito bem nisso. E Mato Grosso do Sul tem um diferencial muito grande, que é na qualidade da carne do Mato Grosso do Sul, basicamente, que já é muito conhecido no mercado, né? O maior índice de animais castrados
que são abatidos no Brasil é do Mato Grosso do Sul. Então, tudo isso informa e nos dá uma satisfação muito grande, né? Que o investimento em pesquisa se transformando em tecnologia e melhorando os índices gerais do rebanho do Mato Grosso do Sul. E o pecuarista até mais atento a isso, né? O pecuarista muito mais atento, a gente comprovou isso quando foi feita a reformulação do programa Precoce MS do Estado. O índice de entrada dos pecuaristas no programa foi muito alto, aceitando as mudanças que foram feitas pelo governo, que foi trazer parâmetros do processo produtivo, agregar à propriedade rural a obrigação de um responsável técnico que vai validar os dados que são imputados do sistema, né? E isso foi feito com muita naturalidade. A gente tinha uma expectativa de um índice de abate de bovinos até o final de 2017 de chegar em 80 mil cabeças, e nós chegamos no final de 2017 em mais de 300 mil animais abatidos, superando em muito as nossas expectativas. Então isso demonstra o quanto o pecuarista do Mato Grosso do Sul aceita as mudanças e se adequa rapidamente para essas mudanças, de modo a atender à expectativa tanto do mercado, quanto no caso do programa Precoce MS, a expectativa do governo do Estado. Essa aceitação do pecuarista para o crescimento de Mato Grosso do Sul, qual o reflexo disso para a pecuária brasileira? Olha, eu entendo que o reflexo é diretamente proporcional, porque a gente tem um índice muito grande de pecuaristas de outros estados que têm propriedade rural aqui, né? Tanto do São Paulo, do Paraná, de Minas Gerais. Então, eu entendo que essa tecnologia desenvolvida na pecuária do Mato Grosso do Sul, ela rapidamente se transporta para outros estados. Além disso, nós temos uma comunicação muito aberta com os outros estados, principalmente com os estados do Centro-Oeste, onde a gente faz constantemente troca de informações em reuniões das instituições que comandam a pecuária, através da CNA, a federação aqui do estado, a FamaSul, através da CNA, quanto o governo do estado nos fóruns de secretário de Agricultura, onde constantemente essas ações são debatidas e as ações dos estados são colocadas ali na mesa para que a gente possa fazer, vamos dizer assim, um benchmark entre os estados. Então, eu acredito que o reflexo é muito imediato e a tendência é de que isso que é feito tanto aqui quanto em outros estados de bom, que traga resultado, que se multiplique nos outros estados. E em relação à vacinação contra a febre aftosa, como o Mato Grosso do Sul vem caminhando nesse aspecto? Pois é, nós fechamos a campanha de novembro, né, uma campanha com índice de 99,3% do rebanho vacinado, um índice considerado muito bom, que é tradicional aqui no nosso estado, né? A gente tem aí pequenas variações, aí talvez um outro caso específico, mas o índice de vacinação muito bom. O pecuarista do Mato Grosso do Sul, né, falando especificamente aqui dos nossos pecuaristas, tem total consciência da importância da vacinação, sabem o quanto é importante a manutenção do nosso status sanitário de estado livre de aftosa com vacinação. Então, isso é algo que já está no cronograma de operação de toda a fazenda e eles aceitam isso muito bem. E os índices desse ano foram superiores, desse ano em novembro, foram superiores aos índices dos anos anteriores. O que é muito positivo, né? Muito positivo, demonstra a preocupação, demonstra a preparação, né, e a consciência do pecuarista aqui do estado. Certo. E quais as ações que estão sendo feitas diretamente para o setor aqui em Mato Grosso do Sul, superintendente? Olha, na área de pecuária, né, o grande projeto de estado para a pecuária do Mato Grosso do Sul é o programa Precoce MS, porque o programa Precoce MS ele traz uma série de inovações, né? Antigamente o programa de incentivo do estado ele estava assim buscando as características de produção diretamente ligada à produção, ou seja, ao peso da carcaça, a cobertura de gordura da carcaça, né? O estado, as fêmeas não poderiam estar prenhas, então eram características de carcaça que levavam à premiação. Hoje não, hoje foram agregados os aspectos produtivos, então a gente vai atrás do cumprimento das obrigações sociais, das obrigações trabalhistas,
da condição das pastagens, da suplementação. Ou seja, dentro da porteira. Dentro da porteira. O processo produtivo está sendo considerado. E isso de uma maneira que possibilita com que ele possa ir melhorando, né? E, obviamente, possibilita também com que alguma mudança no mercado pecuário a gente possa mudar, ou seja, algo que hoje é desejável e está dentro das metas que o pecuarista tem que atingir para garantir o incentivo. Caso isso venha a ter uma mudança de tendência ou de parâmetros, a gente pode adequar o programa, a gente pode colocar novos parâmetros, como a gente pode colocar novos índices, caso esse índice hoje desejado fique um índice facilmente atingível, né? Então, o programa é moderno, é um programa que, fazendo uma comparação com vendas, que eu gosto muito de comparar essas metas com vendas, é um índice que a pessoa enxerga possibilidade dele alcançar. Ele é atingível e, ao mesmo tempo, né, ele está sempre mantendo a motivação do pecuarista para melhorar a produção, para melhorar os parâmetros da propriedade dele. Bom, nosso tempo é curto, né, superintendente? Vamos finalizando nosso bate-papo. Eu queria que você fizesse alguma recomendação para o pecuarista sul-mato-grossense ou o pecuarista de todo o país que nos assiste nesse momento em relação aos maiores desafios e como superar esses desafios em 2018. Eu tenho uma recomendação que eu sempre falo assim, o maior desafio da nossa pecuária é o avanço na gestão da propriedade, né? A gente tem excelentes técnicos, a gente tem excelentes tecnologias, a gente tem excelentes instituições de pesquisa, no caso a Embrapa, que está nos assessorando constantemente, mas eu acho que o grande desafio é a gestão da propriedade rural, né? O pecuarista tem que avançar em ter a fazenda dele administrada como uma empresa, com técnicas de gestão, com gente capacitada para a gestão, ou seja, todos os aspectos que uma empresa, tanto do ramo comercial quanto do ramo industrial, tem plenamente isso incorporado, né? Só tem permanência no mercado aquela empresa bem administrada. E assim tem que ser na pecuária, assim tem que ser na rural. Então, o grande ponto que eu recomendaria para que os produtores se atentassem é para avanços na gestão da propriedade, para a capacitação dos seus funcionários nesse aspecto. E aí, obviamente, né, os técnicos que dão consultoria, que dão assistência técnica para as propriedades rurais, também avançarem nesse aspecto aí, que é fundamental. Nós temos que ter uma pecuária com planejamento, com previsão, a gente vê a necessidade do estabelecimento de metas de crescimento, de controle de fluxo de caixa. Então, parâmetros que é normal para outras áreas da atividade econômica precisam ser trazidas também para a pecuária de todo o país. Aí eu diria de uma maneira geral. Tá certo, superintendente. Obrigada pela presença aqui no Pecuária BR. É um prazer para nós estar presente aqui, poder passar as informações do nosso estado e estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos. Tá certo, obrigada. Boa noite. Boa noite. Bom, agora vamos falar sobre a safra de soja que se prepara para a colheita. A tendência para 2018, segundo especialistas, de preços baixos para a saca. Sobre esse assunto, a repórter Anelise Nicolodi, do Rio Grande do Sul, conversou com um analista de mercado. Acompanhe. O Rio Grande do Sul e o Brasil estão no meio da safra de soja, a mais importante safra de verão. E as especulações são enormes, principalmente em relação ao preço da commodity. Por isso, a gente veio conversar com a analista de mercado, Aníbal Bastos. Aníbal, em meio aos teus estudos, o que dá para a gente falar para o produtor rural nesse momento em termos de preço da soja? O preço do soja, a gente viu hoje o seguinte, em função de produções bastante alta, que vem dos outros anos, inclusive o Brasil, 117, 118 milhões de toneladas, para uma safra desse ano em torno de 110 milhões de toneladas. O americano com safras excelentes. Estoques de passagem americano na faixa de 12,7 milhões de toneladas. Estoque brasileiro, 22,3 milhões de toneladas. São muito altos estoques. A gente vê da cotação de Chicago, posição dólar-Brasil. Eu não vejo preços melhores para o futuro do que está o mercado trabalhando hoje.
Tá? Então, é uma tendência de preços baixos em função do grande volume de soja que nós temos a nível mundial. Depende muito, condições climáticas. Argentina, se fala mês de fevereiro, lá apesar da laninha, menos chuva, que poderá influenciar no mercado. Porque a Argentina é a maior exportadora de farelo e de óleo de soja. Pode mexer com Chicago. Rio Grande do Sul, nós estamos com uma dificuldade, poucas chuvas. O mês de fevereiro é fundamental para nós, chuvas parelhas para poder ter uma produção boa. Já existem perdas, já existem quebras, nós temos regiões, lavouras bem prejudicadas. Ultimamente choveu, mas não foram chuvas parelhas, coisas de regiões que não pegaram nada, 5 milímetros, 10 milímetros, não resolve o problema. Mas ainda há tempo de recuperação, mas a safra esse ano vai ser menor no Rio Grande do Sul. Mas, como os estoques estão altos, existe uma oferta grande de grão. Eu não vejo preços acima do que o mercado está trabalhando hoje para mês de maio de 2018. Bom, a gente está falando aí de estoques extremamente altos, né? O produtor, ele deve ficar de olho no quê? No dia a dia, fazer alguma projeção, vender o grão? Como analista, qual é a tua sugestão? Ele tem que acompanhar vários fatores. O dia a dia é importante, porque qualquer notícia pode mudar. Aproveitar alguma alta do dólar e realizar, fazer a sua venda, baseado no que ele precisa dentro do seu fluxo de caixa do mês. Um pico de dólar, realiza e vende uma parte da produção. Fatores climáticos, se nós tiver problema com fatores climáticos, segura, deixa acontecer. Mas se a soja desenvolver bem, que nós vamos ter uma safra boa, ele é muito arriscado esperar para vender para frente. Mesmo com uma demanda mundial bastante aquecida, a China comprando bastante, nós temos exemplo esse ano que normalmente as exportações encerram em 31 de agosto, esse ano está emendando uma safra com a outra. Nós entramos no mês de dezembro, janeiro, vai entrar no mês de fevereiro exportando. E mesmo assim os nossos estoques estão bastante altos no Brasil. Quase 23 milhões de toneladas, é muito grão estocado. Vai entrar uma safra que, pela projeção da USDA, é de 110 milhões, é menor que o ano passado, mas mesmo assim uma safra grande. Então, tem que estar atento e realizando, fazendo as suas vendas. Essa exportação alta aí, né, tem segurado, de certa forma, a economia? Com certeza, tem entrado bastante, né? As exportações aí, é um caixa esse que está entrando, porque se não fosse a exportação, tivesse somente no mercado interno, hoje o soja estaria coisa assim de R$ 2, R$ 13 mais baixo ainda. Então, a exportação que está segurando os preços ainda nos patamares que nós estamos comercializando hoje. Aníbal, a gente já falava no final do ano passado que a rentabilidade do produtor foi menor, né? Ela deve continuar sendo menor nesse ano de 2018 também? Com certeza. A renda do produtor vai ser menor, porque o preço do soja está bem inferior do que foi começado no ano passado, R$ 75, R$ 78 a saca. No ano passado chegamos a vender soja a R$ 90, mas numa média geral ficou em R$ 75, R$ 78 a saca de soja. Para estar trabalhando hoje um soja futura a 66, 67 é uma grande diferencial. Nós tivemos um custo dos insumos e um custo do diesel muito elevado para o produtor. Com certeza, o produtor, esse ano, a sua receita vai diminuir bastante a lucratividade em função dos preços baixos das commodities. Tá certo, Aníbal. Obrigada pelas tuas orientações. Annelise Nicolodi para o SBA. Bom, e a gente volta à Bolsa de São Paulo, que a Sara traz os valores dos insumos, a soja e do milho nesta quinta-feira. Com você, Sara. Isso mesmo, Renata. Dia de alta hoje para tudo isso que você acabou de falar, inclusive no mercado físico e também no mercado futuro. E eu vou começar destacando os preços da soja no mercado físico, de acordo com o indicador CPEA aqui para o nosso mercado doméstico. O valor da saca no estado do Paraná, que ontem aparecia por R$ 66,84, hoje tem uma alta de 0,75%, passando para R$ 67,34. O valor da saca de soja 60 quilos no Paraná. Mas no acumulado do mês de janeiro,
o produto segue em queda aqui no Brasil, uma queda que passa os 2%. No mercado futuro, como eu também já antecipei, a soja teve um dia de alta, hoje também acompanhando a alta da soja na Bolsa de Chicago. De olho no painel, eu começo destacando os contratos entregues em março deste ano, que hoje tem uma alta de quase 0,5%. O valor da saca, que ontem vinha em $21,35, hoje subiu 10 centavos no ajuste atual e caiu aí 5 centavos nos últimos negócios. Já os contratos com entrega em maio também tem uma alta próxima de 0,5%, passando de $21,60 a saca para $21,69 a saca no ajuste atual, caindo 3 centavos nos últimos negócios. E os contratos com entrega em julho têm alta de 0,46%, todos com uma alta muito parecida para a soja BMF Bovespa, negociada aqui na B3 em São Paulo, e o contrato com vencimento em julho fica em $21,91 a saca no ajuste atual nesta quinta-feira. E o preço da saca de milho, que ontem aparecia por R$ 32,19 no indicador CPEA para o mercado físico, hoje foi para R$ 32,28, uma alta de 0,28% no dia, mas no acumulado do mês de janeiro, assim como a soja, o produto segue em queda, só que a queda para o milho é ainda mais acentuada e se aproxima aí dos 5% do indicador CPEA para o mercado físico. Mercado futuro, dia de alta também para o milho, com altas importantes acima de 1% para os principais contratos. Os contratos com entrega em março sobem quase 1,5% nesta quinta-feira, passando de R$ 32,20 a saca, o valor do ajuste anterior, para R$ 32,63 a saca no ajuste atual, caindo aí 2 centavos nos últimos negócios. Já os contratos com entrega em maio sobem 1,12%, de R$ 32,14 a saca para R$ 32,50 a saca no ajuste atual, que cai 6 centavos nos últimos negócios. E os contratos com entrega em setembro têm uma valorização próxima de 1,5% nesta quinta-feira, que na Bolsa de Valores de São Paulo, passando de R$ 31,27 a saca para R$ 31,73 a saca no ajuste atual, ficando aí com um valor muito parecido nos últimos negócios. Dia de alta, portanto, para o milho, para a soja no mercado físico e também no mercado futuro. De acordo com analistas de safras e mercado, os produtores estão diminuindo a fixação de preços e a dinâmica no mercado não vem se alterando muito nos últimos dias e, além dos produtores não estarem diminuindo a fixação dos preços, os consumidores afirmam ainda terem estoques suficientes para o curto prazo. Renata. Tá certo, Sara, daqui a pouquinho você volta. Bom, primeiro a cotação, então, da soja e também no milho nas principais praças de produção do país. E o governo do estado de Santa Catarina mantém a redução do ICMS para a venda de suínos vivos originários do estado. A redução na base de cálculo é de 50% na saída interestadual de suínos vivos, com validade até 30 de junho de 2018. A alíquota de 12% passa para 6% no período. Outros produtos como alho e erva mate também têm uma alíquota de ICMS diferenciada até 31 de março. A intenção do governo catarinense é manter a competitividade da produção de suínos, alho e erva mate, principalmente em relação aos estados vizinhos. A redução do ICMS destes produtos equipara as alíquotas com aquelas praticadas no Rio Grande do Sul. Segundo o governo, em 2017 foram vendidas 138 mil toneladas de suínos vivos para outros estados. A gente volta agora com a Sara, que tem os preços do suíno e também do frango nesta quinta-feira. Sara?
Isso mesmo, Renata. Tanto os preços do frango quanto os preços do suíno estão exatamente iguais àquilo que a gente viu ontem. Nós não temos alteração. O preço do suíno vivo, o quilo, permanece em R$ 3,41 no estado de Santa Catarina, sem alteração, portanto, e com uma alta ainda acima de 0,5% no acumulado do mês de janeiro. E o preço do frango congelado no estado de São Paulo continua em R$ 3,56 o quilo, com uma queda que passa dos 6% no acumulado do mês de janeiro. De acordo com os analistas do CPEA, os pesquisadores do CPEA, com a pressão compradora e o recuo das exportações, a tendência é que os valores também tenham esse recuo agora observado no mês de janeiro. Renata, falar agora um pouco sobre nutrição animal. Eu recebi aqui na Bolsa de Valores de São Paulo o Vitor Salles, que é consultor da Cargill e que é um dos autores do livro que fala sobre nutrição de frango de corte, e nós vamos acompanhar agora essa entrevista. Houve muitos boatos por aí, muita coisa sobre o frango brasileiro, sobre o uso de antibióticos e também de hormônios, né? É importante a gente desmistificar isso, né? Sim. Hoje nós usamos muitos alternativos para os antibióticos. Então, algumas substâncias como ácidos orgânicos, óleos essenciais e probióticos, prebióticos são usados em substituição, uma vez que 35% da nossa produção é exportada e há uma pressão desse mercado externo, nós estamos nos preparando para usar essas substâncias alternativas. E a questão dos hormônios, por que se fala tanto? E fala aí para o telespectador que está nos acompanhando, o que ele pode saber sobre isso, que é importante que ele saiba. Na verdade, os hormônios, e é um mito que nós temos hoje, está relacionado ao desenvolvimento desses animais. Então, nos últimos anos, ele vem crescendo linearmente seu ganho de peso. À medida que passa, ele consegue converter mais os alimentos que são ingeridos em proteína e muitas vezes não há explicação. A única explicação é uma substância anabolizante que faça com que esse potencial seja maximizado. No entanto, isso é um completo mito, partindo de algumas premissas tanto legais, que é uma substância proibida para administração animal. Hoje, a nossa produção de ração para frangos é muito alta e por isso seria uma forma muito difícil de esconder essa quantidade de hormônio a ser ingerido. Até hoje não há nenhum caso reportado sobre a utilização de hormônios nas rações. Do ponto de vista bioquímico, o hormônio é uma cadeia de peptídeos e, se fossem ingeridos, eles não atuariam de forma anabolizante. Eles atuariam de uma forma como um aminoácido que compõe a proteína do animal. Então, hoje eu posso afirmar que nós, no setor de avicultura, na cadeia produtiva de uma forma geral, nós somos extremamente capacitados para produzir uma carne de excelente qualidade sem a necessidade de qualquer substância que possa influenciar nesse crescimento que não seja legal. E a resposta a tudo isso talvez sejam as exportações. O Brasil hoje é o principal exportador de carne de frango no mundo, exportando para mais de 150 países, né? Exatamente. Além disso, ele é o segundo maior produtor mundial. Então, nesse ponto e nesse risco, tanto da exportação quanto do mercado interno, seria muito difícil esse controle de substâncias que não são legalizadas serem administradas para essas aves. Certo, Victor. Voltando um pouco a falar de mercado, desse patamar em que o Brasil chegou, que foi um dos piores dos últimos tempos na questão do consumo, tanto do consumo interno quanto também das exportações, se teve uma baixa aí no último ano, no ano passado. Sim. Quando acontece isso, há sempre o risco de mudanças de hábito de consumo, né? Como é que fica essa relação das mudanças de hábito de consumo com essa expectativa aí de retomada das exportações, do aumento das exportações e da retomada do consumo interno também? Na verdade, isso favorece bem a carne de frango. É uma proteína de alto valor biológico e também super barata. Então, quando acontece esse aumento
ou uma diminuição nas exportações, favorece o mercado interno. Talvez, de alguma forma, haja uma redução de consumo, de preços, e isso favorece o consumidor. Ele consegue comprar carne com um valor um pouco mais acessível. Certo. E a nutrição, é claro, ela vem aí com um papel muito importante para ajudar aí nesse aumento do consumo que é esperado, especialmente lá para 2050, e falando a longo prazo, né? Que o mundo deve ter aí 9,8 bilhões de pessoas, segundo a FAO, o último levantamento da FAO. E a carne de frango, ela é uma das mais consumidas também do mundo, né, Vitor? Sim, por ter essa qualidade além da produção e em uma área talvez menor, essa proteína ela consegue chegar em outros países, em outras regiões, com maior facilidade, tanto de exportação, por ter um fluxo e uma aceitação que não depende de religião ou outras barreiras culturais. Isso favorece, sem dúvida, o crescimento da produção e da comercialização do frango de corte. E todos esses principais pontos, tanto da produção quanto da nutrição do frango de corte, estão especificados nesse livro lançado por você e outros autores, né? Vou pedir para você mostrar o livro para a gente falar sobre ele também. Esse é fruto de um trabalho conjunto, tanto com os professores e colegas da UFV, junto com a indústria. Então, eu, hoje na Nutron, Cargill, com a Rosana Maia, que deu um super apoio nesse exemplar, está na BRF. Também contamos com a ajuda do Dr. Fernando Tavernari, que é da Embrapa, trabalha com pesquisa. Então, o Diego Ladeira também nos ajudou bastante, o que faz com que esse livro ele tenha uma amplitude muito grande. Então, a gente aborda tanto do ponto de vista acadêmico, quanto do ponto de vista de pesquisa, quanto essa experiência que a gente já teve de campo, a gente consegue aproximar da necessidade dos produtores. Bacana, e aí vocês mostram que a questão nutricional, ela começa bem lá no início, né? Quando ainda o animal está lá, é o ovo ainda, não é nem o animal, né? Já existe todo o cuidado com a nutrição nessa primeira fase, né? Sim, então é uma tecnologia que ainda não é tão aplicada hoje, mas cerca de 35% da vida do animal está no ovo. Então os estudos direcionam para esse ponto. Então, dentro do ovo, a gente já pode iniciar uma nutrição e, em seguida, dar continuidade fora do ovo. Então, um dos aspectos que são tratados nesse exemplar fala de todas as substâncias, os tempos, a forma de aplicação, também pós-eclosão, os níveis nutricionais adequados, os nutrientes, enzimas, prebióticos, enfim. Além da gente tratar também da parte de análise laboratorial, a qualidade de matéria-prima que vai influenciar totalmente nesse resultado. E a gente finaliza com a parte final, que é o abatedouro. Então, a gente passa do planejamento, fala um pouco da parte nutricional, das matérias-primas e finaliza com a parte de abate e comercialização. E fala inclusive de fitoterapia, né? Sim, tem os fitoterápicos e basicamente está relacionado aos óleos essenciais, como é extraído essas substâncias para serem fornecidas com o objetivo de promover o crescimento dos animais e melhorar a saúde e a qualidade dos produtos finais. Perfeito, Vitor. Mais uma vez, muito obrigada pela sua participação e parabéns aí pelo lançamento do exemplar. Obrigado, Sara. Esse foi então o Vitor Salles, da Nutron, da Cargill Nutrição Animal, e nós voltamos ao programa. Daqui a pouquinho eu volto com mais informações de mercado aqui direto dos estúdios da B13 em São Paulo. Renata, é com você. Tá certo, Sara. Bom, a gente vai para um breve intervalo comercial e na volta a Sara volta
com as informações dos preços do bezerro e também do boi gordo. Vamos direto à Bolsa de São Paulo, de novo com a Sara, agora com os preços do bezerro e do boi gordo. Isso mesmo, Renata. Antes, uma informação do CEPE, o Centro de Estudos Avançados de Economia Aplicada, que agora no mês de janeiro o preço da carcaça casada do boi, ela vem em queda, que é um movimento natural sempre para essa época do início de ano, considerando aí o período de férias e também de gastos maiores. E aqui no estado de São Paulo, no mercado atacadista, o preço da carcaça casada de boi tem uma queda de quase 3% agora no mês de janeiro, mas, como eu falei, de acordo com os pesquisadores do CEPE, essa queda nessa época do ano ela é natural. Mas o que subiu hoje foi o preço do bezerro no indicador CEPE, mercado físico. O preço do bezerro por cabeça aí em Mato Grosso do Sul hoje aparece por R$ 1.111,66 no indicador CEPE, uma alta de quase 0,5% no dia, mas ainda assim o produto segue com uma queda forte no acumulado do mês de janeiro, que passa dos 5%. Já a arroba do boi gordo aqui no estado de São Paulo caiu de ontem para hoje 20 centavos. Hoje o preço da arroba no indicador CPEA para o mercado físico aparece por R$ 147,00, uma queda de 0,14% no dia. Mas no acumulado do mês de janeiro, o boi gordo segue em alta no indicador CPEA para o mercado físico. E no mercado futuro, o boi gordo também teve queda nesta quinta-feira. Os contratos com entrega em janeiro têm uma desvalorização de quase 0,5% no dia de hoje, com o valor da arroba passando de R$ 146,20 para R$ 145,50 no ajuste atual, permanecendo também assim nos últimos negócios. Os contratos com entrega em fevereiro têm uma queda acima de 0,5%, de 0,75% hoje, passando de R$ 145,90 a arroba para R$ 144,80 no ajuste atual e também permanecendo assim nos últimos negócios. Os contratos com entrega em março têm uma queda de 0,69% e foram de R$ 144,80 a arroba para R$ 143,80 no ajuste atual. Enquanto os contratos com entrega em outubro tem uma queda um pouco abaixo, uma queda de 0,43%, não chega a 0,5%, e com isso passam de R$ 151,40 para R$ 150,75 a arroba no ajuste atual, que cai aí mais 25 centavos nos últimos negócios. Dia de queda, portanto, para o boi gordo, tanto no mercado físico quanto no mercado futuro. Com isso, eu vou encerrando minha participação por aqui hoje. Renata, é com você. Uma boa noite. Boa noite, Sara. Agora você acompanha a análise da Scott Consultoria em relação ao mercado do boi gordo nesta quinta-feira com Breno de Lima. Olá a todos, eu sou Breno de Lima e hoje eu trago informações a respeito do mercado do boi gordo nesta quinta-feira, dia 18 de janeiro de 2018. O que a gente tem observado no mercado é que na maior parte das praças pesquisadas pela Scott Consultoria, as cotações elas andam de lado. Isso porque, apesar da oferta ser restrita, a gente vê pouca oferta de animais terminados, o menor volume de pecuaristas ativos no mercado neste início de ano, mas apesar dessa oferta restrita, a gente também tem um cenário de demanda enfraquecida. As indústrias elas estão com dificuldade para escoarem a carne, o escoamento está lento e há um certo equilíbrio então entre demanda enfraquecida e menor oferta, menor disponibilidade de bovinos terminados. Diante disso, as cotações caminham de lado na maior parte do país. Nas praças onde há um pouco mais de oferta ou uma oferta suficiente para atender os estoques das indústrias com mais facilidade, as cotações elas estão um pouco mais pressionadas e a gente observa alguns ajustes negativos para o preço da arroba do boi gordo. No mercado atacadista de carne bovina, a gente vem de 3 semanas seguidas de desvalorização na carne bovina com osso, na carne bovina sem osso, e na carne bovina com osso a gente teve uma desvalorização no fechamento de hoje de 0,6 frente ao levantamento de ontem. A carcaça de animais castrados está cotada em R$ 9,62 o quilo. Bom, pessoal, por hoje é só. Eu sou o Breno de Lima, zootecnista e consultor de mercado da Scott Consultoria. Até a próxima! Então vamos às cotações do boi gordo à vista, segundo a apuração feita aí pela Scott Consultoria, começando pela região sul do país.
que, segundo a apuração da Scott, não teve alteração de preços. Agora, a região norte teve queda de 50 centavos em Marabá, no Pará, queda de R$ 2,00 em Paragominas e queda de 50 centavos no sudeste de Rondônia. Nas demais praças, preços estáveis. Região nordeste, apuração feita pela Scott Consultoria, teve queda de R$ 2,00 no oeste do Maranhão. Centro-oeste, queda de 50 centavos. No sul de Goiás, apenas, e nas demais praças, sem alteração no preço do boi gordo à vista. A próxima tela ainda é Centro-Oeste, Praça de Mato Grosso, tudo igual. E para a gente finalizar, região Sudeste, que teve queda de 50 centavos apenas no Triângulo Mineiro. Nas demais praças, tudo igual. Bom, agora outra fonte de apuração de preços é a Agência Rural Business, que apura para uma boiada de bom acabamento de carcaça e também de boa logística. Começa também pela região sul, que, segundo a apuração da Rural, teve alta de R$ 1,00 no Paraná e alta de 10 centavos no Rio Grande do Sul, no quilo, no Rio Grande do Sul, fechando a R$ 5,06. Preço do boi gordo à vista. Agora, a região norte, queda de R$ 1,00 no Pará e de R$ 2,00 no Tocantins. Região nordeste, alta de R$ 1,00 no Maranhão. Na Bahia, ficou estável o preço do boi gordo à vista. Região centro-oeste, sem alteração de preço, segundo a apuração da Rural Business. Finalizando, então, a apuração da Rural na região sudeste, que teve queda de R$ 1,00 na Praça de São Paulo. Bom, e uma raça aí vem conquistando os produtores no Rio Grande do Sul. Estamos falando do Braford. A reportagem é de Annelise Nicolodi. Cara branca estão rodeados pelo verde das lavouras de soja. Mas eles reinam soberanos em meio a esse cenário. Apesar dos grãos terem tomado conta dos campos gaúchos nas últimas décadas, ainda tem pasto de sobra para quem não deixou a pecuária de lado. A criação do Braford, uma raça sintética resultado do cruzamento entre Zebu e Hereford, vem conquistando produtores da região noroeste do Rio Grande do Sul. E essa é uma das épocas mais importantes para os criadores. É tempo de reprodução. Nesta fazenda, os touros ficaram cerca de 4 meses junto com as fêmeas. Uma média de um reprodutor para cada 25, 35 vacas. E a taxa de prenhez é impressionante, 95%, conta o criador Marcos Mostardeiro. Marcos, queria que tu explicasse para a gente como é que funciona o processo de reprodução da raça Braford aqui na tua agropecuária. Bom, a gente faz o acasalamento dos animais assim, 1º de setembro. A gente começa a entourar esse gado. Isso vão começar a nascer em 15 de junho, né? Usamos assim uma relação mais ou menos de um touro para 30 animais. Pode oscilar de 25 a 35, dependendo da condição, do espaço que esses animais vão estar, se esse rebanho vai estar mais, alguém vai estar juntando todos os dias eles, aí tu pode apertar mais, usar até 35. Mas o número médio é 30 fêmeas para um touro, né? E o nosso início da reprodução do processo é feito assim. E esses touros ficam com as vacas até o final do ano, ficam até 31 de dezembro, né? Até esse ano a gente não tirou porque faltou um pouco de tempo, assim. Mas o mês de dezembro, essas fêmeas praticamente, elas já estão cobertas, praticamente pelo nascimento. A gente vê que as fêmeas a cobertura é feita praticamente setembro, outubro e novembro. O dezembro fica, mas assim, 5% dessas fêmeas pelo nascimento. Mostra que os touros fazem a cobertura no mês de dezembro. Basicamente é quase um entore de 90 dias, vamos dizer assim, né? A gente tem uma taxa de prenhez aí nos últimos 20 anos que nunca baixou de 95%. Nós temos uma taxa, o ano passado foi 97 alguma coisinha. A nossa taxa de prenhez é altíssima, altíssima, né? E claro que isso é um trabalho que a gente vem selecionando, acima de tudo, a precocidade, né? Eu sempre abordo esse tema que nós, na nossa região aqui, que é soja, a gente tem que
ter animais extremamente precoces, para todas as características irem funcionando nesse processo. E essas fêmeas pegam cria, os terneiros a gente vem tirando eles com um belo peso, né? Basicamente, o acasalamento é feito assim. A opção pelos touros ao invés da inseminação artificial é uma característica de seleção já constatada aqui na agropecuária. Detentor de excepcional massa muscular, o macho Braford é incomparável na missão de produzir bezerros. Hoje a grande maioria dos rebanhos são com inseminação, fazem ATF, né? Faz a inseminação elas tudo num dia. Nós usamos aqui, já fiz ATF, mas a gente usa touro. Nós estamos usando touro, a gente compra bons touros, a gente compra, no nosso entendimento, né? O bom é muito discutível, né? Para nossas características que a gente quer aqui, a gente quer um animal moderado, um animal, voltando, precoce. Então a gente compra bons touros, esses touros que a gente peneira aqui, ali, acha um, outro, e temos usado esses touros. Essas fêmeas, mãe desses terneiros que estão aqui, ó, essas fêmeas já são todas feitas aqui na Agropecuária Mostardeiro, com touros que a gente comprou e vacas que no início, para a gente ter o registro, obviamente a gente precisava comprar fêmeas, novilhas, para começar os animais, para dar a origem aos registros. Hoje todas essas mães aqui são nossas, são fêmeas que entraram com os touros com 2 anos, né? E tem fêmeas com parindo pela quarta vez. Então a gente vem selecionando aqui esse rebanho, elas são filhas todas de um mesmo touro, elas têm uma ideia de 5 anos de diferença, em cada ano a gente peneira alguma coisa, e elas estão aí, e os filhos também são aqui. Então aqui todo é um trabalho na Agropecuária Mostardeiro, sem inseminação, touro selecionado, e os dados são muito interessantes, com essa taxa de prenhez, com desmame de 250 quilos, touros aos 2 anos, chegando no final da pastagem a 730, 750 quilos, eu acho que está muito bem, está muito bom, né? A fêmea Braford é precoce e fértil. Tem comprovado o potencial de entrar em reprodução assim, totalmente a campo, entre os 14 e 18 meses de idade. Em 290 dias, as fêmeas devem estar parindo bezerros que vão ser desmamados pesando quase 300 quilos. A evolução dos plantéis e a competente seleção realizada por técnicos e produtores contribuíram para que o Braford assumisse papel de destaque na pecuária, gerando retorno econômico e grande liquidez para a cadeia produtiva. A gente sabe que no Rio Grande do Sul a pecuária ela está mais restrita pelo soja que vem crescendo, obviamente a questão financeira que vem detendo, né? Mas assim ela vem crescendo muito bem, cada vez mais. A raça é muito boa, né? Ela está em todo canto do Brasil. O Braford vem respondendo. O Hereford é mais para nós aqui pelas temperaturas, mas o Braford lá para cima tá indo muito bem. As pessoas que investem estão voltando a investir, está aumentando os rebanhos e vai muito bem. É excelente a raça, é fora de série. E o Pecuária BR fica por aqui. Obrigada pela sua companhia. Fique agora com o nosso chefe, Renato Lapenta, com o Brasil Gourmet. Até amanhã. Tchau, tchau.